Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento aqui nós vamos falar sobre mediunidade, umbanda e vaidade. Vamos lá! Geralmente, quando a gente entra na Umbanda, a primeira coisa que a gente se surpreende é com a maravilhosa missão de ser médium, poder realizar o desejo de falar com os mortos, transmitir mensagens às vezes de entes queridos e também de espíritos em alto nível de elevação espiritual. Porém, com o tempo, nós percebemos que algumas pessoas elas caem em desalinhamento, em desequilíbrio. Por quê? Porque elas sucumbem às paixões inferiores, principalmente vaidade. Isso é até aceitável quando a gente fala que o médium é iniciante. Aceitável, não sei se é o termo correto, mas seria compreensível. Porque a pessoa está em desenvolvimento, ela está aprendendo, está tendo o primeiro contato com várias coisas que são totalmente diferentes. É normal até se deslumbrar um pouco. Mas a gente tem que sempre puxar a pessoa para a terra, para que ela aprenda que não é o lugar ideal para se manifestar a sua própria vaidade. A questão principal aqui é quando isso extrapola o campo dos médiuns iniciantes e pegam os médiuns mais experientes, inclusive aqueles que são chamados de sacerdotes, dirigentes, pais e mães de santo. Quantos de nós já não fomos em um terreiro onde tudo parecia lindo e maravilhoso, mas na primeira palavra do pai de santo nós vemos que ele deixa transparecer arrogância, vaidade, personalismo, ego, grosseria e vários outros tipos de paixões inferiores. É muito comum que neste momento muitos adeptos ou, na verdade, neófitos, pessoas que estão iniciando agora na Umbanda, se sintam desprezadas, se sintam agredidas e acabam abandonando a Umbanda. Esta é uma questão que muitas pessoas levam depois para falar mal da Umbanda, dizendo que lá se diz que faz muita caridade, mas na verdade não se pratica a mesma caridade ou aquilo que se aprende, pelo menos com os guias e mentores, nos dia a dia, na vida pessoal de cada um. E essas pessoas, elas não estão erradas. Isso realmente acontece. E acontece cada vez mais frequentemente. Eu não tenho como dizer para vocês o que aconteceu para gerar essa geração, claro, óbvio, Douglas, mas gerar essa geração de médiums tão vaidosos, onde títulos, certificados, estolas douradas valem muito mais do que a vivência no terreiro, do que o pé no chão, que o pé de barro mesmo ali no terreiro. Agora, muito mais importante é você ter um diploma na parede de um curso de um mês, na verdade não é nem um mês, são 4 horas, onde que você pode se vangloriar de conhecer determinados mistérios da Umbanda, sendo que, na verdade, você não aprendeu nada. Não aprendeu nada, porque 4 horas para aprender algo que se chama Umbanda é muito pouco. Mesmo que ela seja segmentada e modulada, é muito pouco. A gente passa a vida toda tentando aprender o que é Umbanda e até a nossa morte a gente não vai saber praticamente nada. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de pé no chão, vamos baixar a bola aí, para entender que nós somos apenas intermediário do plano espiritual. E que, como diz o Caboclo Rompe-Mato, não basta só incorporar um espírito, mas nós devemos incorporar os valores que esse espírito transmite ou carrega. É o rei do Panayá e da Jurema. Eu tenho feito parte de vários grupos de diversos tipos dentro do campo espiritual, desde grupos de Facebook, grupos de estudo, grupos diversos e também de WhatsApp. E eu estou num grupo onde que eu percebi que há uma coisa muito complicada. São escritores umbandistas. Escritores umbandistas que acabam se atacando uns aos outros. Ou pior, eles criam uma redoma de vidro onde eles não permitem que sejam questionadas as suas obras ou criticadas as suas obras. Se você fizer isso, você é um detrator da Umbanda, você é um inimigo da Umbanda. Então, por favor, não vamos cair nessa vibe. A gente tem que analisar o autor de Umbanda também pelo tipo de personalidade que ele demonstra ter. Não adianta só analisar a sua superfície, nós devemos analisar muito mais, a nível muito mais profundo e ao nível muito maior, com mais discernimento, para que nós não sejamos enganados, engabelados, como aconteceu muito nos últimos tempos. Um escritor de Umbanda não escreve para ficar rico, ele não escreve para viver de livros. Onde já se viu viver sobre algo que nem é dele? Isso é uma questão espiritualista. Nisso, eu realmente bato palmas para Chico Xavier. Pode
Pode ser que as obras dele tenham tomado um caminho diferente, porque a editora assim o fez, mas as intenções do Chico Xavier eram nobres, e ele nunca precisou de um centavo das suas obras, porque como ele mesmo dizia, as obras não eram deles, para se manter. Isso é algo muito importante para nós umbandistas também. E não venha com esse papo de que espírita é piegas, porque na verdade eles estão fazendo o que nós estamos falhando. Daqui a pouco, a literatura umbandista irá ficar fadada ao mesmo destino que ficou o espiritismo, a literatura espírita, ou seja, um monte de romancezinho besta, sem fundo, sem nenhum tipo de nexo, água com açúcar, para passar o tempo, passar um final de semana. As histórias são sempre todas as mesmas. O conteúdo literário é sempre o mesmo. E, gente, vamos ser sinceros, chega de falar de Exu. Vamos falar de outras entidades, por que não? Porque só falar de Exu, esse negócio de 50 tons de Exu já cansou. Exu, sexo, toda hora, tem uma hora que esgota. Na medicina tradicional chinesa, nós aprendemos que tudo em excesso esgota, inclusive até o sexo. O sexo acaba com a vitalidade. Não é o Exu que é o dono da vitalidade? Então por que esgotar toda hora essa vitalidade falando de sexo e Exu? As coisas não são bem assim, e a gente tem que ter discernimento. Sei que vai vir muitas críticas, mas fiquem à vontade, tem um comentário aí. Quanto mais comentar, melhor é, porque eu quero realmente ter um debate. Eu quero levar vocês a pensarem pelas suas próprias cabeças. Eu quero que vocês realmente entrem em choque com esse status quo que acabou sendo criado dentro da Umbanda, que levou até a muitos médiuns, sacerdotes, dirigentes a se tornarem vaidosos, figuras iluminadas, bonitinhas, que só querem sair bem na câmera. Tá certo? Essa coisa até de pagar de intelectual às vezes é muito interessante, mas para ser intelectual de verdade você tem que disseminar o seu conhecimento. Não adianta só você ler diversas obras ou até mesmo publicar ou inventar algumas para se tornar um intelectual. Na verdade você tem que acreditar naquilo que você está lendo, naquilo que você está falando, mas sempre com a fé racional. Acreditar no sentido de fé e na fé sempre com sentido racional. Você tem que realmente usar o seu discernimento e criticar sim. Se você não gosta de crítica, sinto muito, isso é seu ego que está falando. Por que será que ofendeu tanto a você uma crítica negativa, a ponto de você chamá-la de destrutiva? Será que destruiu alguma coisa ou só destruiu as paredes da vaidade, do orgulho e do ego? Sabe, a gente tem que aprender a conseguir entender o que é uma crítica. Muitas vezes nós não criticamos a pessoa, nós criticamos a obra. E a obra, ela tem motivos para serem criticadas. Às vezes tem baixa qualidade, às vezes ela é repetitiva, às vezes ela é um copia e cola de diversos locais, ou às vezes ela realmente é um engodo, um completo engodo. E isso tem que ser esclarecido. As pessoas não podem ficar assim, sem saber o que está acontecendo. Quem forma opinião, blogueiros, videologgers ou qualquer outro tipo de pessoa, os pais de santo, os sacerdotes, os dirigentes, os médiuns mais experientes, eles têm por obrigação de informar as pessoas sobre a qualidade dos livros. Não basta aceitar um livro pela quantidade de obras que você tem não basta aceitar um livro pela quantidade de obras que um autor Não basta aceitar um livro pela quantidade de obras que um autor tem, pelo nome que ele possui, pelos mestrados, doutorados, títulos acadêmicos e muito menos porque o cara não pode ser questionado. Está errado. A abertura aqui existe para todos. Por que um médium, escritor, psicógrafo, ele não pode errar? Será que ele é tão perfeito a ponto de traduzir tudo que os espíritos falam ao pé da letra? Ou será que o autor, às vezes, está colocando ali os seus pontos de vista, ele também não pode se confundir, ele não pode meter os pés pelas mãos, ainda mais quando a gente está na mão de editoras, que as editoras adoram fazer copias e colas e cortes aqui e acolá, sem informar o autor. Quando chega na gráfica, quando chega na prateleira da livraria, já está feita a besteira. Aí a gente tem que correr atrás, fazendo erratas, fazendo um monte de coisas, lançando notas em sites, ainda bem que hoje existe a internet, para que as coisas realmente aconteçam do jeito que deveriam acontecer. Então, hoje em dia a gente tem que ter essas críticas, porque as críticas acabam fomentando discussões. E se o livro realmente é bom e a crítica é infundada, isso vai gerar uma publicidade para o seu livro, e ele vai acabar sendo mais divulgado e mais pessoas conhecerão. E muitas até vão ver aquela obra ruim e vão querer comprar aquela obra ruim para verificar se ela é realmente ruim. Será que isso é tão ruim assim? Então esse aqui foi o pensamento de hoje para a gente analisar as pessoas, principalmente os dirigentes espirituais, autores umbandistas e afins, além do que eles demonstram nas redes sociais.
e ler nas entrelinhas. Um autor humanista adora escrever, mas tente reparar naquilo que ele não escreveu, o que está nas entrelinhas, porque é ali realmente que você vai conhecer a índole daquele autor e se ele realmente está falando algo coerente. Tá certo? Então eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo, convido-os a se inscrever no nosso canal e também curtir, comentar e compartilhar. E pode criticar à vontade. Aqui a única coisa que eu modero no canal são xingamentos e palavrões, mas o restante quer criticar, fica à vontade, pode criticar. Eu vou aceitar as críticas, vou pensar nelas, se me servir, legal, se não me servir, jogo fora, tá certo? E também vai lá criticar o nosso blog, www.perdidoempensamentos.com. É isso aí, eu vejo vocês em um próximo pensamento se eu ainda estiver vivo. É isso aí, eu vejo vocês em um próximo pensamento, se Deus permitir. Que assim seja.